Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Wesley Podcast. Desde já agradecendo o patrocinador aqui do nosso canal, Probiótica, para você utilizar o cupom Wesley lá no site da Probiótica e repor o seu estoque de suplemento mensal, whey protein, creatina, carboidratos, se você é da área do Endurance. Muito obrigado, Probiótica, e você pode utilizar o cupom Wesley para ganhar o seu desconto. Hoje, tirando o episódio do Teston que a gente fez esses tempos, que foi sobre efeito borboleta e teoria do caos, que foi um episódio que foi bem difícil eu conseguir acompanhar o episódio. Eu não sei se vocês percebem, talvez o público que acompanha o Wesley Podcast há mais tempo, mas eu fico prestando atenção em quem eu estou entrevistando. Eu realmente tento entender a tese da pessoa. Por que eu falo isso? Porque como eu já fui em vários podcasts, e quem aí eventualmente já tenha ido em vários podcasts, eu sei que é uma população pequena, mas vocês sabem que muitos entrevistadores, muitos hosts não prestam atenção no que a pessoa está falando. Às vezes, para fazer podcast demais, já ficou meio sacudo. E aí a pessoa joga uma pergunta qualquer, o entrevistado, né, às vezes de forma até incômoda, porque a outra pessoa não está prestando atenção, às vezes está olhando o celular, o host, como a câmera não está no host, não dá para ver. O entrevistado fica discorrendo em cima daquele assunto. E aí o host joga outra pergunta que não tem nada a ver com aquele assunto. Eu tento prestar atenção, tento entender a tese de quem eu tô entrevistando. Então esse episódio do Teston eu saí com uma dor de cabeça, parece que sugou todas as minhas energias possíveis, porque eu tento ficar prestando atenção. Hoje vai ser um episódio assim, porque nós estamos aqui com a nossa convidada de hoje, que é a Marina Vargas, que é graduada em matemática e fez doutorado em métodos numéricos e engenharia. Obrigado, Marina, pela presença. Obrigada a você, Wesley. Temos 2 livros aqui da Marina. Tá disponível pra galera comprar? Esses são Legal. Na Videolivraria, que é da editora do IESD. Legal. O livro que é mais técnico, Geometria Analítica e Álgebra Linear, que é realmente um livro... Esse é um livro muito legal. Parece que é mandarim, para mim, né? E esse aqui, Pensamento Computacional na Educação, que é um pouco mais teórico, né? Principalmente. E voltado mais para os professores. Legal. Esse livro. Legal. O que você estudou no seu doutorado? Então, no mestrado e no doutorado, porque meu mestrado também é em métodos numéricos e engenharia, nós trabalhamos, então, o programa de métodos numéricos é como se nós tivéssemos assim, vamos supor que a gente, dentro da matemática, a gente diz que nós temos talvez uma quantidade de ferramentas limitada para encontrar soluções exatas para alguns problemas, e aí a gente parte para a utilização de métodos numéricos, onde a gente, vamos supor, você tem um domínio de soluções, em métodos numéricos nós discretizamos esse domínio e dentro desses espaços discretizados a gente trabalha com equações mais simples, mas que quando conectadas eu consigo chegar numa solução aproximada para esse meu problema. Perfeito. Se a gente for pensar, métodos numéricos é a base do que está por trás do que a gente chama de matemática computacional. Porque se a gente for pensar como que o computador funciona, o celular, tudo, né, tudo que nós utilizamos, o tablet que está aqui na mesa, nós não conseguimos trabalhar com um domínio contínuo para o nosso conjunto de soluções. A gente realmente tem que discretizar, porque nós trabalhamos, né, com chavinhas ligando e desligando. Então, eu estou trabalhando num domínio que é discreto, né, onde eu tenho sim ou não, ligado ou desligado dessas chavinhas. E métodos numéricos, né, na verdade, são vários métodos. Então, eu vou ter métodos onde eu vou fazer uma discretização do domínio mais aprofundada, eu vou ter outros onde eu vou trabalhar, por exemplo, com equações, como eu falei, né, vamos supor que eu tenho uma curva muito complexa e eu vou dividir essa curva em espaços menorzinhos e vou aproximar essa curva por pequenas retas, mas quanto menor o tamanho desse espaço, essas pequenas retas elas conseguem preencher toda essa curva. E a gente fala então que ali a gente tem uma solução aproximada para uma função, por exemplo, que talvez eu não tivesse a regra que define aquela função. Então, aí no caso a tua área, então que você fez doutorado, é uma área que pega um conjunto maior de informação, decompõe ela e estuda na minúcia? Exatamente. Eu consigo trabalhar com problemas com muito mais variáveis, eu consigo aumentar a complexidade desses problemas, mas aí eu trabalho justamente
com o método. Então, vamos supor, para trabalhar com fluidos, eu tenho métodos numéricos específicos. Para trabalhar com relações, por exemplo, fluido-estrutura, eu vou ter outros tipos de métodos. No meu mestrado, por exemplo, eu trabalhei com um método chamado método das diferenças finitas, onde nós fizemos uma analogia, trabalhamos, né, com uma equação diferencial, que ela funciona muito bem para fluido, para você analisar como que, por exemplo, um rio está fluindo. Só que a gente queria comparar isso à dinâmica, por exemplo, de uma população, por exemplo, numa passeata, onde eu tenho muitas pessoas e eu estou observando elas, né, de forma superior, e eu consigo comparar nesse fluido com esse movimento das pessoas. E aí nós pegamos essa equação diferencial, que modela o fluido, resolvemos ela utilizando um método numérico, porque eu não tinha uma técnica para solução exata para resolver esse problema. Então o método numérico era muito bom nesse sentido. E a gente comparou esses resultados. E aí o que aconteceu, né? Na minha banca, então, na verdade, eu usei um método para resolver um problema aplicado. Essa é uma das estratégias que nós usamos lá no programa de métodos numéricos, né? Ou desenvolver um método numérico novo, ou aplicar os métodos que existem para soluções práticas. E aí, na minha banca, um dos membros da banca, inclusive da UFSC, ele falou assim, tá, mas como é que eu vou analisar uma criança? Né? Então, eu não consigo ver uma criança nessa multidão. Como é que eu vou analisar um idoso, que talvez tenha uma mobilidade diferente? E aí, junto com a minha orientadora, com o meu co-orientador, nós falamos, então tá, então agora a gente, no doutorado, nós vamos trabalhar com coisas mais pontuais, trabalhar com o microscópico. Que no mestrado a gente trabalhou com essa área mais que nós chamamos de macroscópica para essa análise. E aí, no doutorado, eu acabei entrando e fui levada, né, para solucionar esse problema, a trabalhar com inteligência artificial, porque aí a gente foi para o microscópico, analisar o indivíduo. Nós tentamos colocar, inclusive, comportamento nesse nosso indivíduo. Então, o nosso indivíduo, o nosso agente, ele tinha um cone de visão, dependendo da personalidade. Nós tínhamos tamanhos de cone de visão diferentes, nós tínhamos velocidades diferentes. Eu ia perguntar a velocidade e tamanho do passo. Sim. Só que o meu doutorado ele é de 2014. Então, a capacidade computacional de 2014... LLM agora, né? E a capacidade computacional mesmo era muito menor. Então, nós tínhamos 10 agentes no nosso mapa, onde eles interagiam com os outros, e eles tinham que sair daquele mapa. A ideia inicial era analisar uma situação caótica, né? Então, como que as pessoas saem de um estádio de futebol? E a gente não conseguiu chegar a tantas pessoas assim no nosso modelo. Hoje em dia a gente conseguiria, provavelmente. Mas, então, eu acabei utilizando novamente método numérico, né, um método numérico específico para trabalhar ali com uma situação aplicada. Mas tem o pessoal que desenvolve novos métodos numéricos também. Pois é, antes da minha pergunta sobre métodos numéricos, a título de curiosidade, se você fosse desenvolver o seu doutorado hoje, quanto que a IA atual seria mais útil, digamos assim? Seria muito mais fácil? Eu acho que não a IA atual, mas a capacidade de processamento. Sim, eu conseguiria colocar... Mas seria muito mais fácil? Seria. Para eu entender a dimensão. Sim, seria. Eu conseguiria colocar muito mais agentes. Interessante. Com as placas. E sobre o método numérico, então assim, desculpa se eu falar groselha aqui, tá? Eu não sei nada desse assunto. Você meio que... De novo, desculpa se a pergunta for muito ruim. Você meio que inventa um cálculo, respeitando as leis da matemática, para resolver um problema? Porque... A impressão que dá é que você fez alguma estrutura matemática para resolver um problema do qual não tinha estrutura matemática para resolvê-lo ainda. Na verdade, assim, em alguns casos, métodos numéricos novos vão ser desenvolvidos. Na minha tese, né, e na dissertação, não foram novos métodos numéricos, mas a gente pode pensar que foi um acoplamento de métodos que já existem. Mas assim, quando a gente diz métodos numéricos, seria uma fórmula? Sim, eu tô trabalhando basicamente, como eu comentei contigo. Bhaskara é um método numérico. Mas você... Na verdade, se a gente for pensar toda a matemática de forma ampla, é um método numérico. Mas quando a gente fala nesse termo específico, o que remete diretamente é estar trabalhando com espaços que podem ser discretizados. Então, eu não consigo pensar em nenhum método agora que eu esteja trabalhando com um domínio contínuo para essa função. Então, vamos pensar num exemplo. Vamos supor que eu quero calcular a área, eu tenho uma função e eu quero calcular a área abaixo dessa função. No cálculo 1, que o pessoal vê muito na matemática, nas engenharias, que é uma disciplina que acaba sendo o terror do pessoal no ensino superior, nós utilizamos as integrais para calcular a área abaixo de funções, depois para calcular volume de alguns objetos, quando eu pego essa função e rotaciono ela em torno de um eixo.
a ideia da integral, ela parte da discretização de um domínio. Então, o que eu falo? Então, vamos supor que eu tenho lá, plano cartesiano, né? Eixo X, eixo Y. Então, o que eu estou chamando de domínio é justamente os valores ali no meu eixo X. A gente parte para desenvolver a ideia de integral de uma discretização desse domínio. Eu vou cortando ele em vários pedacinhos e eu vou construindo... Pena que eu não trouxe uma imagem, Yasmin, disso, porque são muito legais essas imagens. E eu consigo, então, pegar essa área abaixo dessa função e dividir ela em retângulos. E eu falo assim, tá, então se eu tenho aqui 10 retângulos preenchendo esse espaço, isso é uma boa aproximação para calcular essa área. Mas aí... né, eu vou aumentando esse meu raciocínio. Eu falo assim, tá, mas e se a base desse retângulo for a menor possível? Será que eu não vou conseguir preencher melhor essa área? E aí a ideia da integral é justamente isso. Eu vou preencher essa área toda com retângulos, mas a base dele tende a 0. E aí a gente diz que se eu consigo dizer que essa base está tendendo a 0, eu posso, né, eu vou conseguir um preenchimento completo dessa área e eu posso dizer que ali eu tenho uma solução exata para aquele problema. Certo? Então, isso a gente acaba dizendo que eu estou trabalhando num domínio contínuo para essa minha função. Quando a gente vai trabalhar com métodos numéricos, por mais que eu diminua esses espaços de discretização, eu não faço eles tenderem a 0. Eu ainda vou trabalhar com uma pequena diferença. Mas eu considero que esse erro dessa pequena diferença é aceitável. Porque eu vou comparar justamente, né, como eu falei, às vezes eu pego um modelo, né, eu consigo calcular a integral de determinadas funções, mas eu não consigo calcular a integral de todas. E aí eu uso métodos numéricos para cálculo de integrais. Então a gente tem, por exemplo, a regra do trapézio, a regra de Simpson, que são métodos clássicos para o cálculo de integral, onde eu não vou conseguir preencher, muitas vezes, essa área completa, mas ela fica tão próximo da solução exata, pensando numa função que eu não conseguiria calcular essa solução exata, que ele é um método que acaba sendo, vamos dizer assim, melhor do que simplificar o meu modelo, tirar variáveis e aí usar, né, um método que permite solução exata, mas eu fiz uma simplificação tão grande ali que o erro também vai ter que ser avaliado. Tu consegue achar a imagem no Google aí se precisar, Cid? Eu esqueci, eu separei, procura integral de Riemann. Tá. Aí se você puder botar na TV aqui, tá? Legal. Bom, se a gente entrar no assunto de álgebra linear, a gente consegue linkar com essas imagens que você tá... Ou são coisas distintas? São coisas distintas, mas a gente dá pra tentar linkar. Dá pra tentar linkar. E tem alguma imagem de álgebra que a gente pode botar na tela? Porque eu queria que os espectadores enxergassem esses negócios aqui, ó. R-I-E-M-M-A-N. Tipo, isso aqui é impossível. Não, isso não é impossível. Isso não é impossível. Tinha que colocar... Tem alguma forma de achar isso aqui no Google para as pessoas verem? Você sabe que eu não tô vendo daqui. Diz que as coordenadas com relação às bases B e C, respectivamente... Tá. Olha lá que bonito. Tá. Olha lá que lindo. Olha, essa é a ideia inicial para a gente aplicar a integral de Riemann. Tá? Então... como eu falei, né, a discretização do domínio. Aqui a gente está trabalhando com funções no plano bidimensional. Então, eu estou considerando que a minha função ela depende de uma única variável. Quando a gente vai para o cálculo 2, você já está extrapolando. Vamos trabalhar com 2 variáveis, com 3 variáveis, ou com mais. Aí você já está em espaço. Você vai trabalhar com espaços tridimensionais, ou quando a gente fala n-dimensionais, mas eu já não consigo visualizar mais. No plano bidimensional, olha só, a linha azul é a primeira ideia de uma aproximação. Então, assim, a ideia ali é calcular a área para aquela função, para aquela curva. Se preenche conforme vai passando, Isso. né? Só que se a minha discretização é muito grosseira... Sim. Fica um espação ali. Fica um espação. Tem coisa, né, faltando, coisa sobrando. Entendi. E aí, qual é a ideia? Se a base desse retângulo ela é a menor possível... E aí, por isso que a gente fala, ela está tendendo a 0 e a gente passa um limite mesmo. Eu devia ter trazido o livro de cálculo também. A gente vai aproximando melhor a área dessas funções. Então, na segunda imagem, a gente já consegue, inclusive visualmente, né, observar que eu já tenho uma aproximação melhor. Se você mostrar as outras duas que estão abaixo, tem mais duas ali. Então, a aproximação ela vai ficando cada vez melhor. E aí, lá no cálculo...
nós falamos, então eu vou, né, aplicar aqui um limite onde a base desses retângulos elas vão tender a 0, ou eu vou dizer que eu vou ter ali o número de retângulos tendendo a infinito, e aí um cuidado que a gente tem, né, que eu falei, tendendo a. Uhum. Então, ela nunca vai ser 0, mas ela tende a 0. Essa é uma questão do cálculo muito importante, que a gente bate nessa tecla com os alunos, porque a famosa divisão por 0, né? Divisão por 0 não existe. Então, você fala assim, o que é 0 dividido por 0? O que é 5 dividido por 0? Eu não consigo fazer uma divisão por 0. E a gente tem muitos desses problemas no cálculo. E aí vem uma ferramenta, que é o limite para funções, onde eu digo que quando eu aplico esse limite, eu estou tendendo a 0. Então, eu continuo não dividindo por 0, mas eu estou dividindo por 0,0005. Perfeito. Ou o mais próximo possível. Perfeito. E aí eu consigo me aproximar o máximo possível ali dessa solução. O que resolver esse negócio aí, criar essa tecnologia informacional ajuda na vida nossa, fora da matemática? Então, vamos pensar assim. Aqui as nossas funções, como eu falei, elas são simples, né? Mas vamos supor que você queira calcular o volume de um objeto. Obviamente, isso vai depender da área em que você trabalha, né? Então, assim como na psicologia, talvez no meu dia a dia algumas coisas eu use ou não, na história, na matemática também vão ter profissionais que vão usar mais, profissionais que vão usar menos. Mas vamos supor que eu queira calcular o volume de um objeto que não é um objeto clássico, né? Ele não é uma esfera, ele não é um cilindro, ele não é uma pirâmide. Isso a gente aprende no ensino médio, algumas fórmulas clássicas para calcular. Mas ele foi todo modelado a partir de uma curva que é bastante diferenciada. Então, por exemplo... Tipo, você quer modelar você quer calcular a área de um decanter de vinho. Por exemplo. Que é aqueles bagulho tudo assim. Exato, por exemplo. Então, eu posso ter ali uma função que descreve qual o volume desse objeto. Porque essas fórmulas que a gente aprendeu no ensino médio, que claro, né? Todo mundo aqui lembra, né? Sim, elas são muito redondinhas. Elas não dariam para fazer, são muito... As que a gente aprende no ensino médio, elas são muito simples, né? Então, a gente pensa, a área do cilindro, a área da esfera, a área de outros poliedros mais clássicos. E aí você aprende, ele tem uma base, ele tem uma altura, você faz a área da base vezes a altura e você chegou no volume, por exemplo, desse objeto. Quando você parte para o cálculo, você já pode trabalhar com funções diferenciadas. Essa função, por exemplo, pode ser uma senoide, uma função, né, que depende de uma função trigonométrica, um seno, um cosseno. Ela pode ser uma outra polinomial qualquer. Eu posso pegar essa função e rotacionar. Essa área ela pode estar rotacionando em torno de um eixo. E aí eu consigo calcular o volume daquele objeto ou a área em torno desse objeto. Então, rotacionar em torno do eixo X, eu vou ter um tipo de imagem. Se eu rotacionar em torno do eixo Y, eu vou ter outro tipo de figura. Entendi. No caso, se você quer fazer o cálculo de uma... O que implicaria rotacionar em determinado eixo? Ter o volume, por exemplo. Porque aqui eu tenho uma figura plana, né? Eu tenho área. Numa determinada rotação, o volume mudaria para algum lado? Mudaria, sim. Porque, será que você consegue... Sólido de revolução. Interessante. Pô, eu fiz um episódio com o Sacani, né? O Sérgio Sacani, ele é engenheiro de... Petróleo? Alguma coisa assim. Ele trabalha com petróleo, geofísico, sei lá. Imagino que para você calcular o volume de um poço de petróleo que foi mapeado, tem que usar mais ou menos isso, né? Possivelmente. Porque é um negócio todo torto. E assim, eu não conheço o Sacani pessoalmente, mas eu acompanho quando ele vai nos podcasts também. Ele usa muito método numérico e ele usa muita estatística, né? Interessante. Então, é exatamente porque, assim, daí qual é o problema? Onde que o método numérico entra? Se a função é uma função clássica, se eu consigo escrever a regra dessa função, então, como você, né, a gente brincou aqui um pouquinho, calcular a fórmula de Bhaskara. Então, onde que eu uso... E sabia que fórmula de Bhaskara é só aqui no Brasil, tá? A gente fala fórmula, não, é que a gente chama... o nome usado. O nome Bhaskara. O nome usado. Entendi. É a fórmula resolutiva para equações do segundo grau, a gente fala. Então, mas se eu tenho uma equação do segundo grau, uma função do segundo grau, eu consigo, ela é uma polinomial, né, de grau 2, que a gente fala, ela é muito simples. Eu consigo encontrar as raízes dessa função, eu consigo encontrar o vértice dessa função, eu consigo saber se ela tem concavidade para cima, para baixo. Eu tenho muita ferramenta para analisar uma função como essa. Mas tem outras funções muito mais complexas. Por exemplo, começa com uma polinomial, depois vai para uma senoide. Né? Ou, às vezes eu tenho funções particionadas. Em um determinado intervalo ela é de um jeito. Aí no intervalo seguinte ela é de outro jeito, né? Que a gente chama de funções por partes. E aí, nesse caso, é mais difícil nós termos uma única regra para pensar, por exemplo, em como eu vou integrar, que é a ferramenta que a gente usa, né, aí para chegar ali que é a integral de Riemann, né, que eu falei, é para nós conseguirmos encontrar essa área,
Pior ainda se você encontrar o volume. Você vai ter que rotacionar. Você decompõe. Aí a gente começa a decompor. Como não tem uma grande equação para fazer toda a figura que você quer resolver. Ou ela é muito complexa, eu não tenho ferramentas do cálculo que permitem, né, que eu encontre. É por isso que não dá exato, porque você falou que ele tende a ser muito preciso e se aceita uma margem de erro. Isso, exatamente. Porque aí eu vou discretizar. Mas quando você discretiza, que é meio que no linguajar que eu tô entendendo, você fatia, né? Isso. Eu vou usar essa fórmula para ver essa parte da figura, eu vou usar essa para essa para essa para essa. Fica um buraquinho, às vezes, que a fórmula não consegue pegar naquela determinada figura. Tem, e aí nós vamos juntando, às vezes, alguns métodos. E como é que resolve? Porque, por exemplo, eu imagino que, sei lá, pra fazer um avião voar... Tem coisa de ser envolvido, não sei. Provavelmente sim. Como é que aceita essa taxa de erro num universo tão exato? Normalmente, assim, pensando no caso do avião, quem trabalha com dinâmica dos fluidos normalmente analisa. Não é um método que eu trabalhei particularmente. Mas pensando, né, de forma geral, os métodos, você vai colocar essa margem de erro aceitável para aquele problema. Então, sei lá... Um exemplo, não sei nem se é um exemplo bom, mas vamos pôr na construção civil. Sei lá, qual é a margem de erro para aquele prédio não cair? Então, às vezes eu vou colocar um pouco mais de material, vou trabalhar um pouco mais a minha armadura, e aí eu fico com essa margem de erro acima para eu ter um grau de segurança. Entendi. Eu tenho um grau de segurança. Eu tenho que saber que esse erro existe. E normalmente, né, quando a gente fala de métodos numéricos, você dificilmente resolve à mão. Você vai precisar, né, estar trabalhando de forma computacional, porque são métodos que dependem. Então, aí, como eu falei, né, são diferentes tipos de métodos para resolver coisas diferentes. Então, eu tenho métodos específicos para integração. Eu tenho métodos específicos para resolver equações diferenciais. Eu tenho métodos específicos para interpolar pontos, para chegar numa função que se aproxima de pontos. Então, são métodos diferentes. Às vezes, um método usa o outro, né, mas acabam sendo métodos diferentes. E até me perdi aqui. Não, exatamente. Eu que perguntei. Aí você pediu para colocar uma outra figura ali, né? Cadê a figura? O sólido de revolução. Esse é o que rotaciona no eixo. Esse é o que rotaciona no eixo. Então, esse aqui, por exemplo, ele rotacionou em torno do eixo X. Se nós rotacionarmos ele em torno do eixo Y, perfeito, você percebe que vai ficar até um vão ali, você vai ter uma outra figura. Ficaria mais parecido com uma arruela. Interessante, cara. Então, dependendo... E isso aqui a gente está trabalhando de forma bidimensional. Eu tenho um plano, né, que a gente fala, o plano cartesiano bidimensional ortogonal, o R2. E a gente poderia estar trabalhando no R3. Imagino que tenha métodos de... Isso. E na matemática, né, eu falo assim, o matemático, e essa é uma grande discussão entre matemáticos, físicos, engenheiros. Normalmente, os engenheiros, a gente fala assim, matemático trabalha no RN. O que é o RN? Né? Que como eu falei, exatamente. Tenho acompanhado bastante. Então, aqui o R2 é porque o eixo X é uma reta real e o eixo Y é uma outra reta real. E eu estou fazendo uma composição dessas duas retas reais. Que é a maioria dos gráficos que a gente vê, né? Que é no plano, que é o R2. A maior parte das coisas no mundo estão no R3. Eu tenho, né, a comprimento, a largura e a altura. Seria, então, esses objetos que estão todos aqui, eles estão no R3. O outro eixo seria o Z? Sim. É o Z que chama, exatamente. E isso é estar trabalhando no plano cartesiano. Boa. Olha lá que bonito. Eu lembro que eu no mestrado, eu tive uma disciplina de neuroembriologia com a professora Patrícia. Inclusive, teve um episódio dela aqui sobre neurogênese. Assista um episódio da professora Patrícia, é bem legal. E aí ela me deu... Para quem não sabe, no mestrado e no doutorado, normalmente é o aluno que dá aula, né? A professora, às vezes, dá uma aula expositiva de uns 40 minutinhos e depois é o aluno que dá o resto da aula com algum material que ela passou. E eu lembro que ela deu uns artigos científicos para a gente explicar e caiu para mim um sobre o desenvolvimento das vias visuais de vários tipos de animais, de mamíferos, de anfíbios, etc. E tinha um gráfico assim. A gente é tão desacostumado a ler esse tipo de gráfico que foi um parto eu conseguir fazer a apresentação e torná-la clara, porque fica confuso, a gente é acostumado no eixo X e Y. Sim, porque no ensino médio, na verdade... A gente não pode generalizar, né? Claro que nós vamos ter instituições que possivelmente trabalham com funções no R3. É mais difícil. Mas normalmente nós vemos até o R2. Exato, né? Nós aprendemos ali funções do primeiro grau e do segundo grau, né? Que são polinomiais muito simples. Nós vemos em alguns lugares um pouco de trigonometria,
que a gente deveria ver um pouco mais. Então, função seno, função cosseno, função tangente, a composição entre elas. Exponencial e logarítmico. É a função logarítmica. É isso. Uhum. É isso que já é complicado, né? É isso que a gente vê. É difícil, a nossa nota do PISA já tá... E no R2. Já tá foda. E no R2. Tá. Vamos lá. Outra dúvida que eu tenho. Como é que uma pessoa consegue... Você gostou desse, né? Tipo, ler isso aqui, ó. Tem como você explicar pra ele ali, pra ele botar uma imagem dessa? Não sei se você tá vendo daí. Cara, é um monte de U, V, W, X1. Pega um espaço vetorial. Acho que um espaço vetorial vai ter bastante coisa. Espaços vetoriais, capítulo 5, exatamente. É um espaço vetorial. A minha descrição foi muito boa. É que você colocou U, V, normalmente a gente nomeia. É porque assim, Wesley, se nós formos pensar na matemática, e aí uma discussão que até a gente pode fazer até um bate-bola aqui. Ela é uma construção, né? Você... Olha, que lindo esse. Só que o cálculo... Não sei se tem o cálculo... Não sei se tem tipo a fórmula, sei lá. Porque aqui, nesse livro aqui... Base de um espaço vetorial, talvez? Talvez. E eu que separei várias imagens e esqueci de passar. Não, mas não tem problema, a gente vai achando aqui. Olha isso aqui, cara. Equação paramétrica do plano. Sim. A ideia de parametrizar é justamente assim. Vamos lá. Primeiro, né? Vamos lá no começo. Para você entender essa parte, a ideia é ir fazendo uma construção desse letramento matemático. Aí eu bato bastante, atualmente eu estou com uma turma de ensino médio técnico e eu bato bastante na tecla com eles. Eu falo que eu fugi de trabalhar com os pequenininhos, porque eu me formei, fui para era 5º ano na época, que nós não tínhamos o ensino fundamental de 9 anos ainda. Minha primeira turma de 5º ano, falei, não, obrigada, não quero trabalhar com os pequenos, vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, mas ensino médio eu gosto de trabalhar bastante. E eu falo bastante desse letramento matemático, mas ele não é assim, não é um aluno entrando na graduação e aí, de repente, ele tem que entender o que é X, Y e V. Ele tem que ser construído desde lá da base. Tipo, aprender o to be, aprender os tempos verbais. Desde lá da base. E a matemática, ela tem uma língua própria. Né? Então, assim, você começa ali. Então, o que é essa variável que a gente chama de X? O que é essa variável que nós chamamos de Y? Será que existe uma forma de escrever essa equação que quando eu quero fazer uma multiplicação, eu usaria algum termo, talvez na língua portuguesa, que representa essa multiplicação? E a gente vai fazendo justamente esse pareamento com esses termos. Então, o aluno, quando chega no ensino superior, por exemplo, esse livro, ele é um livro que seria lecionado no primeiro ano da matemática, das engenharias, da ciência da computação, da engenharia da computação. É um livro para o primeiro ano desses cursos. Mas esse aluno, ele deveria chegar já com esse letramento. Né? Uma das minhas grandes críticas, e que esses dias eu até publiquei ali no Instagram, até um pouco brava, por exemplo, esse livro, né, que a base dele são os vetores e as matrizes. A BNCC, atualmente, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela não traz que você precisa ensinar para os alunos sobre vetores e matrizes. Ela dá a entender, mas ela não traz claramente. E aí, o que os professores falam? Tá, mas é só a base. A gente não precisa ficar na base. Nós podemos lecionar além da base. Só que se a base já está limitando em um tema, um conceito da matemática, que, como eu falei ali anteriormente, é a base da inteligência artificial, como é que a gente vai exigir que depois as pessoas entendam o que um chat GPT está fazendo? Pois é. Né? E assim, eu lembro que eu estava assistindo um episódio, acho que do Sacani também. E ele, não sei se ele dava cálculo 1 ou o que ele fazia lá. E eu lembro que ele falou que existia uma distância muito grande entre o que o aluno do ensino médio aprende e o que o da graduação precisa saber, né? Existe. E aí por isso que eles instauraram o cálculo 0 ou pré-cálculo.
que eu não sei se hoje tem em todas as universidades do país. Eu não sei se tem em todas, mas... tão grande que é o salto, porque a reprovação em cálculo 1 é 70%, 60%, pelo menos os amigos que fizeram engenharia na UFSC que eu conheço. 70% da turma reprova. Não, cálculo 1... Tem alguma coisa errada. Eu sou uma professora boazinha, nas minhas turmas são de 50% a 60%, tá um pouquinho menos. Tá Não, eu sou considerada uma professora boazinha. Pois é um salto muito grande, né? O aluno chega quase analfabeto ali. Assim, não deveria ser. Essa é uma análise que eu acho que nós temos que fazer, como, né, no último SAEB, né, que é uma prova no Brasil, porque nós temos o PISA, que é uma prova bem importante, saiu o resultado de 2022 e foi feito agora em 2025, só sai sai agora em 2026. E o SAEB também, que foi feito em 2023 e 2025, o resultado de 2025 não saiu ainda. Na prova de 2023, nós temos que apenas 5% dos alunos saem do ensino médio com capacidade de entendimento de coisas básicas da matemática. Cara. 5%? Meu Deus. E aí, uma discussão que eu acho que deveria ser levantada, né? Então, pegando escolas públicas, esse ano está 5,1%. E escolas privadas, 30%. Porque essa diferença ainda é muito baixo, mas uma diferença muito grande. Alguns estados específicos devem puxar 5% para cima. Ceará, porque deve ter uns que têm escolas boas, né? Mas então, o que você acha que ocorre, antes da gente voltar para o tema aqui, o que você acha que ocorre para ser tão... É pouco cobrado? O professor não tem liberdade para apertar um pouco o aluno? Qual que é o universo aí? Assim, é só uma opinião, tá? Porque aí eu não tenho dado para fazer essa análise. Mas eu acho que talvez esteja na formação dos professores. E aí é uma questão... É um bom argumento. Porque assim... É complicado falar quando a gente não tem dado, né? Sim. Não, mas eu compreendo. O Lucelmo Lacerda, fiz um episódio com ele em educação aqui. Ele é doutor em educação. E ele tem todos os dados. Ele falou a mesma coisa. A formação do professor hoje foi muito negligenciada no Brasil, né? Pedagogia, psicologia também. Ele contou um caso que ele estava numa escola e os alunos estavam tinham muita indisciplina, os alunos estavam muito bagunceiros. E o professor não aprende a lidar com Pois disciplina. Ele chegou para a coordenadora, ele foi até para a Secretaria de Educação do município, da prefeitura, perguntou o que ele poderia fazer para resolver isso, né? E o pessoal, em todos os níveis, respondia que era para ele tentar dar uma aula diferente. Simples. Não, e existe assim, isso é uma crítica que eu já há bastante tempo... Mas quando eu estou em rodas de amigos, eu comento... A nossa pedagogia, e eu sei que o Lucelmo é um grande crítico da nossa pedagogia hoje em dia, né? Mas especialmente quando a gente pensa na matemática, eu conheço vários pedagogos que falam, escolhi pedagogia porque eu não gosto de matemática. Só que esse pedagogo, ele vai pegar esse aluno de 4 anos até 11, mais ou menos. E aí você vai falar melhor do que eu. E esse cérebro de 4 a 11 anos com um professor que não brilha os olhos quando ele fala de matemática. Ele não gosta tanto. Ele até ensina. Mas será que ele entende essa matemática para poder conectar essas coisas? Então, quando você me perguntou, dá pra gente linkar o cálculo com a álgebra? Dá. Mas você, assim, eu enxergo que você tem que ter um nível de domínio da matemática até para entender ali essa relação que nós estamos fazendo. Então, por exemplo, quando eu pego ali um jacobiano, né, que é uma ferramenta que a gente usa bastante para fazer transformação em espaços lineares. Eu estou trabalhando com cálculo e álgebra linear. Eu estou fazendo uma transformação de funções que estão em um determinado espaço para funções de outro tipo em outro espaço. Né? E eu utilizo uma ferramenta que é uma ferramenta que nós normalmente aprendemos no cálculo, mas que ela está trabalhando com transformação de espaços lineares. Então, estou trabalhando de forma vetorial também. Perfeito. Então, eu estou linkando essas coisas, mas para eu entender isso, eu tenho que ter um domínio do que é uma função, do que é um limite, o que é um espaço linear, o que é uma transformação, o que é uma matriz. Sim. Que é um dos conceitos que foi tirado da BNCC. O que é essa figura aí? Essa aqui é um campo vetorial. Então, a gente pode perceber ali, a gente tem o P, o Q e o R, né? Então, eles estão em relação às coordenadas X, Y, Z. E essa figura, basicamente, ela está mapeando esse espaço. Como que essa função ela está sendo vista nesse campo tridimensional. E é a representação por vetores para a gente entender como que seria o fluxo dessas informações nesse campo vetorial. Poderia ser, sei lá, um líquido? Poderia.
Poderia, ou trabalhar com a parte de elétrons, né? Então, a gente também tem os campos vetoriais que estão ali. E lá é a função, PQR. Sim, porque na verdade, o nosso P, Q e R, a gente tem o F é um vetor, tá? E ele é escrito em relação a esses 3 parâmetros, e cada um desses parâmetros está relacionado a um desses eixos, ali no caso. Então, o nosso P está relacionado ao eixo Y. Você percebe que ele está todo invertido, né? Porque a gente colocou fora da ordem, mas justamente para que a gente tenha esse movimento do espaço vetorial. Interessante. E aqueles cálculos? Porque, por exemplo, assim, isso daí eu imagino que hoje os cálculos sejam feitos mais em computadores, né? Sim. E aqueles quadros cheios de cálculos que a gente vê nos filmes? Eu ainda tenho um pouco desses quadros, eu gosto particularmente, mas cada vez menos. Mas hoje tem cada vez menos. Computadores que você bota os dados lá e... Sim, e projeta. Tudo pronto. Sim, e projeta tudo. Assim, eu falo assim, o matemático, ele ainda gosta muito do quadro-giz. Ele gosta tanto que, assim, eu tô com um tablet aqui, porque muita coisa eu tava escrevendo, anotando, né? Não sei se isso é uma característica, é uma característica minha. Sim. Tá? Mas eu percebo, assim, por exemplo, no INPA, né, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que talvez um dos mais importantes aqui no Brasil e na América Latina, eu não conheço o INPA pessoalmente, mas tenho vários colegas que já foram lá. Eles dizem que tem quadro até no refeitório, tem quadro onde eles vão tomar cafezinho, e aí eles discutem e já vão... Então, eu gosto bastante do quadro, particularmente. Mas com o uso, né, de tecnologias, então, por exemplo, essa figura eu acho que, não sei se é do GeoGebra, mas, por exemplo, em sala de aula, a gente utiliza não só para fazer os cálculos, né, mas também para visualização, muito uma ferramenta que é o GeoGebra... É um site, né? Sim, é que a gente chama um software de geometria dinâmica. Então, você consegue acessar ele de forma online, mas você também consegue baixar na tua máquina. Legal. Mas... quando a gente trabalha com métodos numéricos, normalmente a gente programa em alguma linguagem. Ó, que legal. Que bonitinho. Aí se insere os números e ele vai desenhando Se você for ali, clica em cima do ícone GeoGebra. Vamos ver se a gente... Vai sair, não tem problema. Não está saindo? Olha lá. Em materiais... Você vai encontrar vários materiais de professores que produzem e salvam. Vamos ver ali. Se você for em geometria, talvez tenha uns bonitinhos. Em álgebra, talvez tenha uns legais também. Olha ali, embaixo já começa a aparecer ali dos professores. Eu tenho uma área ali também. Caraca. O Ricardo Misturini é um professor que tem muitos materiais ali. Então, você consegue levar uma parte mais visual da matemática. Olha lá, se rotacionasse em torno do eixo Y, né, ficaria parecido com esse. E a própria linguagem de programação, as linguagens de programação, né? Então, hoje em dia, a gente programa muito, porque você não vai ficar resolvendo realmente tudo à mão. Quando você trabalha com método... eu acho que foi a hora que eu esqueci. Quando a gente vai trabalhar com um método numérico, a maior parte deles, para chegar numa solução, você utiliza passos que você já resolveu anteriormente. Então, por exemplo, eu tenho lá um chute inicial, e aí para chegar, né, para passar para a próxima parte ali da minha discretização, eu uso esse chute inicial, depois para a segunda etapa eu uso a etapa anterior. Tem métodos que usam 2 ou 3 etapas anteriores. Então, você não vai fazer isso à mão. Você vai realmente utilizar uma ferramenta computacional. Você vai ou programar, ou utilizar algum software que tenha, né, que permita que você esteja trabalhando ali com esses processos. Então, o pessoal utiliza muito o Python, que é uma linguagem que a gente fala de alto nível, e aí você não precisa... obviamente, você tem que entender um pouquinho de programação, mas você não precisa ser um programador especificamente. Lógico que se você for, você vai desenvolver de forma mais fácil. Mas tem gente que usa C, e aí, né, realmente gosta de programar e consegue dominar ali as linguagens de programação, mas um Python, por exemplo, você já consegue trabalhar não só com a parte numérica da equação e chegar na solução, mas também trabalhar com a parte visual. Né? E aí, pensando em sala de aula, levar para os alunos, né, esses modelos. Eu tenho trabalhado com uma ferramenta dentro do Python que foi desenvolvida por um professor. Na verdade, ele é formado pela Universidade de Stanford. Eu não sei se ele está agora em alguma instituição. E ele tem um canal no YouTube que é o Tribluan Brown. E ele desenvolveu uma ferramenta, né, um pacote para o Python que ele chama de Manning. E é justamente para trabalhar essa matemática
matemática visual. Então, aí no caso, né, usando a linguagem de programação, junto com o pacote dele, você consegue trabalhar com essa parte matemática e levar para o aluno essas visualizações, mas também serve para resolver esses cálculos. Legal. Né? Para trabalhar ali com cada Eu um fiz deles. um episódio com um professor da UFSC sobre inteligência artificial, uns 2 anos atrás, eu acho. Sobre inteligência artificial mesmo, assim. Ele explicou toda a história, que começou lá na década de 50, 60, e que o nome não traduz muito bem o que é inteligência artificial, né? Que é o nome mais marqueteiro para conseguir fundo, né? Eu tô com o Sacani, deveria chamar análise multivariada. Pois ponto. Qual que é a interseção entre a sua área e IA e como que funciona o pano de fundo da IA? Então, como eu te falei, né? Eu acabei usando IA no doutorado e, na verdade, hoje em dia, acabo não trabalhando com IA. Mas, na verdade, quando eu falo usei IA, eu usei análise multivariada. O processo ali da análise multivariada junto com a parte da movimentação dos pedestres, mas como eu comentei contigo, nós queríamos que esse comportamento, ele tivesse, que os nossos agentes tivessem uma certa liberdade de movimentação dentro daquele mapa e que eles tivessem percentuais de escolha, mas que não fossem determinísticos. Então, além de utilizar a parte da estatística, nós queríamos, né, que ele tivesse essa liberdade de escolha trabalhando em camadas dentro do nosso código, né, das camadas ocultas do próprio filtro, né, que faz essa avaliação ali para deixar esses percentuais de escolha ali dentro da decisão do nosso agente. E a IA entrou justamente nisso, porque ela entra como essa estatística multivariada e esses métodos dentro da estatística. Mas quando você fala que a IA deveria se chamar uma análise multivariada? Análise multivariada. É porque o pano de fundo dela funciona com vetores e integração. E estatística. E estatística. Porque, por exemplo, assim, vamos pensar lá. Se eu tenho 2 vetores com informações. Não sei se a Netflix usa exatamente isso, mas eu tenho lá qual é o tipo do filme, qual foi a nota que esse filme teve, quantas pessoas assistiram, e tenho 3 ou 4 informações sobre um determinado filme. Se eu quero saber se esse filme é similar a um outro, então quando o próprio Netflix sugere algum filme para você, ele sabe que você assistiu um tipo de... Né, você gosta de um tipo de filme, ele quer sugerir coisas parecidas. Ele, internamente, ele tem o quê? Esses vetores com essas informações de cada um desses filmes, e ele precisa analisar se esses vetores, basicamente, estão apontando para direções similares. Né? Então, o que ele vai ver? Se o ângulo entre esses vetores é pequeno, é próximo. O que ele está usando ali? Nesse caso, ele está usando álgebra linear. Basicamente, é só álgebra linear. Só que, normalmente, esses algoritmos, eles deixam uma brecha de erro, um percentual de erro. E esse percentual é justamente onde entra a estatística. Então, por exemplo, quando eu vou fazer essa análise, eu posso ter colocado ali uma distribuição, sei lá, uma gaussiana, onde o percentual de erro é justamente o estar próximo dessa média. Então, eu estou juntando essa álgebra linear com essa margem, esse desvio padrão em torno da média, onde, né, o filme que teria, sei lá, um menor ângulo seria o filme X, mas eu também posso indicar para você o filme Y que está dentro dessa margem de erro. Uma lógica de probabilidade. Isso, exatamente. Então, só que eu estou juntando as duas coisas, né? Percebe que eu preciso da álgebra linear, porque eu preciso calcular esse ângulo, mas eu quero deixar um espaço de decisão dentro dessa margem, né? E aí eu entro justamente com as distribuições de probabilidade. E aí, no caso, a própria IA aprende com ela mesma e vai aperfeiçoando esse sistema. De acordo com a sua escolha, né? Porque ele vai estar sempre procurando coisas que sejam similares àquilo que você está assistindo. E aí, no caso, quando a gente conversa com o ChatGPT, uma LLM, ela também seria... As palavras que estão surgindo ali... Os tokens, né? Respeitariam todo esse processo. Todo esse processo. Só que como ele foi nutrido com muito dado, que é basicamente a internet inteira, ele consegue fazer de uma forma tão bonita e sofisticada e acertar tanto... Não, eu digo não acertar a resposta no mérito, mas acertar a próxima palavra que vem depois. Por isso que parece um humano falando. Sim, exatamente. Mas ele foi treinado para isso, né? Exato.
Ele foi treinado justamente... E ele tem uma fase que essa talvez seja uma crítica que o pessoal fala, mas aqui pode ter um viés, né? E coisa assim. Ele tem uma parte do treinamento onde são os humanos mesmo que fazem essa validação. Né? Se ela está realmente no caminho que eles queriam antes deles liberarem para uso público. Entendi. Né? Tem um livro muito bom que é o The Empire of AI, que é um dos livros que foi best-seller no New York Times, que é uma pesquisadora que foi lá para alguns países da África, onde tem grandes galpões lá, treinando, tipo, galpões gigantescos com populações lá que ganham $1 por dia para ficar selecionando se aquela imagem, sei lá, é um estupro ou não. Sim. E aí os caras estão ficando... Não, mas... Tipo, doente, assim, porque eles têm que ficar... Alguém tem que... Isso que você quis dizer, né? Alguém lá na ponta teve que selecionar se aquilo foi humano, no caso, sim, né? ainda... Não sei se algum dia eles vão tirar essa etapa do processo. Porque, e querendo ou não, é um humano programando. Exatamente. Na ponta da lança é um humano lá atrás. Exato. Então, né, como aquilo foi programado, o que está sendo avaliado, é um humano programando. Exato. Tu vê, né? Então, é nesses momentos que a gente compreende o porquê que as pessoas estudam álgebra linear. Não, se a gente for pensar assim, dentro da álgebra linear, um conceito que, assim, eu adoro os vetores, acho que eles resolvem muitos dos nossos problemas, mas as próprias matrizes, né? Um jogo de xadrez, o tabuleiro de xadrez é uma matriz. A planilha do Excel é uma matriz. Quando você faz ali aquela correlação, né? Você pega ali, eu tenho alguma coisa na linha, alguma coisa na coluna, e eu chego numa célula que faz a interseção entre essas informações, isso é uma matriz. Eu estou trabalhando com uma matriz. Então, como eu falei, assim, a minha crítica, eu fiquei muito brava, né? Quando eu me dei conta que a BNCC tirou esse conteúdo, eu pensei, mas como? Sim, perfeito. Né? E que os alunos não só precisam, não só, como eu falei, né, para entender IA, mas para entender coisas básicas do dia a dia. Você vai montar uma planilha de orçamento da sua casa. Exato, se não ter essas noções, né? Tanto é que tem vários estudiosos mostrando que o nível de desenvolvimento cognitivo da pessoa é positivamente impactado quando você aprende matemática, talvez por conta dessas lógicas que você consegue desenvolver e aplicar em outros cenários da sua vida, né? Sim, você está basicamente pensando em resolução de problemas, exato, né? Resolução. E aí tem muitos autores, né? Eu gosto de alguns, especialmente, né? A gente acaba tendo carinho mais por alguns autores do que por outros, mas o George Polya, começo começo do século XX, 1908, se eu não me engano, ele já havia publicado um livro que é sobre resolução de problemas. E ele coloca etapas para resolver um problema. Quando você vê as etapas, são basicamente etapas críticas. Então, a primeira etapa é analise a situação. Analise o entorno. A segunda etapa, pense em quais estratégias você pode utilizar para resolver aquele problema. E aí, só depois você vai para o mão na massa e a solução, e no final, e aí ele colocava isso como de extrema importância, né? Analise a solução. Essa solução é condizente com o que você estava procurando? Ela faz sentido com relação ao que você estava procurando? E aí ele colocava que o bom matemático é aquele que não fecha o livro e esquece o problema, que ele deve continuar pensando que podem existir outras soluções, podem existir outros caminhos. E aí, quando eu falo talvez a crítica, né, talvez a nossa educação, nossa formação de professores, talvez levar mais esse tipo de olhar para a formação, né, dos professores em matemática, dos pedagogos, porque eu percebo que o pessoal está muito numa caixinha, né? Eu quero que o meu aluno resolva o problema pelo método X. Aí o aluno não resolve, não, está errado. Mas às vezes o aluno ele estava realmente fazendo matemática. Ele pensou em outra forma de resolver, ele chegou na solução, mas não resolveu da forma que o professor. Sim. E aí o problema está onde? É simplesmente porque esse professor não queria? Né? Ou melhor, né? Eu quero que você resolva por tal método. Ou porque esse professor não conhece outras formas. Sim, pois é. E aí ele não consegue. Né? Como eu falei, né? Eu estou atualmente numa turma de ensino médio técnico, onde, então, além dos conteúdos, né, do ensino médio, o curso é de petróleo e gás, então eles têm, a base deles é matemática, física e química. Então, eles têm disciplinas ali que são disciplinas já, né, de nível de ensino superior. E
eles são muito críticos e eles vêm com essas respostas. E eu percebo muitas vezes que eles têm um olhar até de um método numérico de aproximação de solução quando eles vão dar uma resposta. Eu não posso cortar esse aluno. Sim. Justamente isso é matemática. Sim, pois é muito triste, né? Porque na minha cabeça eu cresci e fui ensinado a entender matemática como resolver fórmula. E você tá falando que não é. Matemática é uma forma, é uma linguagem que você tem que aprender passo a passo. E é meio que uma lente para você enxergar um mundo, uma ferramenta para você resolver problemas. Mas não é aprender fórmula necessariamente ou decorar fórmula. Pois é uma parte. É uma parte. Na verdade, assim, eu sou bem contra o decorar fórmula. Eu sou aquela professora que gosta que o aluno desenvolva. Eu não sei muitas fórmulas prontas. Se você me perguntar a fórmula tal, algumas eu sei, mas muitas eu não sei. Mas eu sei desenvolver. Eu sei qual foi o princípio que foi usado para a gente chegar naquela fórmula. Eu conheço o conceito que foi usado para chegar naquela fórmula. Eu tento, né, sempre ensinar isso para os meus alunos também. Eu falo para eles, porque essa fórmula, né, essa equação, você manipula. Então tem hora que você quer isolar uma variável, tem hora que você quer isolar outra. E você vai manipulando. Eu falo pra eles, eu não sei se eles têm raiva de mim quando eu falo isso. Eu falo, a gente tá brincando aqui. Você tá brincando algebricamente com as variáveis que você tem ali naquele teu problema. Né? Em alguns momentos você quer uma, outros momentos você quer outra, e você vai trabalhando isso. E se a gente for pensar na matemática, eu gosto muito de um conceito que é de um professor nosso, já saudoso professor Elon Lages Lima, e ele trazia isso nas obras dele também, que ele enxergava, né, a matemática como um tripé. E eu acho que, pelo menos do que eu vejo de matemática, eu enxergo a importância desse tripé. Então você tem o conceito, né? E é justamente aí que você vai conseguir manipular e conectar as diferentes partes, áreas da matemática. Você tem a técnica, e ela é fundamental, porque senão você não consegue desenvolver essas coisas que você conhece o conceito. E você tem, ele chamava, eu chamo de aplicação, ele não usava o termo aplicação, que é justamente o enxergar como que essa matemática está no mundo, né? Principalmente no ensino básico. Então, você fala ensino fundamental e ensino médio, você tem justamente esse tripé. E o que eu vejo é assim, nós começamos com uma escola que talvez fosse muito mais técnica. Então, eu cresci, eu pego as minhas apostilas que meus pais têm guardadas. Faz tempo que eu não pego uma apostila minha da época de escola, mas eu tive a oportunidade de rever essas apostilas já formadas. E eu falo, gente, era só exercício. Era só resolva. Isso mesmo. E essa matemática, ela foi mudando, mas ela mudou muito pro agora é só conceito. Não podemos mais ter técnica. O Lucelmo, inclusive, falou no podcast, né? Os professores não podem mais falar para um aluno decorar a tabuada. O professor que faz isso, e aí tirou-se como se a técnica não fosse importante. Ele que decorar a tabuada é importante, né? Sim. E até porque você otimiza processos. Então, como é que você vai fazer uma análise aprofundada de um problema matemático, pensar em quais estratégias você vai usar, qual equação que você vai usar, se você não sabe o básico? Sim. Né? E a aplicação, porque a aplicação é um motivador, né? E aí eu quero segurar esse aluno de alguma forma. Eu preciso motivar esse aluno. E aí vem a aplicação, você, né, vai trazendo esse aluno ali. E eu preciso desse tripé. Então, eu vejo que hoje em dia as escolas falta técnica. Eu acho que tem conceito, mas o conceito está fraco. A técnica falta. E a contextualização a gente até que vê bastante. Assim, os livros mudaram muito. Eu tive a oportunidade de pegar esses tempos atrás. Nós utilizamos, inclusive, ali como base, um autor que foi a primeira coleção que eu tive, quando eu estava no meu 3º ano de ensino médio ainda, foi desse autor, né? A primeira coleção de livros de matemática que eu tive físico. E eu tenho até hoje, eu fui comparar. É o mesmo autor e o livro é outro. Foi atualizando. Né? Mas, assim, a parte de contextualização está muito melhor. O livro está bem mais interessante para o aluno. Mas foi retirado tanta coisa que eu acho que era importante ali também. E aí tem um problema multifatorial, porque o professor recebe mal. Então já não tem tanta motivação. O aluno, muitas vezes na escola, tem o celular, aí tem o TikTok e o Instagram. É um desafio o professor. Que agora se não foi formado. Sala, né? Pois é, agora está proibido em sala. Não sei se está funcionando, né? Eles saem da sala, pegam o celular, daí eles voltam pra sala. E assim, uma coisa é funcionar numa escola, sei lá, privada ou pública boa. Outra coisa é se funcionar numa escola no interior, onde o aluno fura o pneu do carro do professor, se o professor tomar o celular dele, né?
E então, assim, é muito difícil, porque como é que você transforma esse negócio em algo sexy pro aluno quando ele tem tantas oportunidades de fazer? Realmente, eu não vejo como isso acontecer se o professor não for muito bem treinado e não gostar do bagulho. Uma coisa é ver você falando de matemática, dá pra ver que é a sua vida, você gosta muito. Sim. Como eu falo de neurociência, dá pra ver que eu gosto de falar sobre isso, né? Ou quando o Sacani fala de astronomia, Sim. ou quando o Alberto Lindner fala de biologia, você se contagia com a empolgação da pessoa contando aquilo, né? Mas você não acha que se o aluno, lá no comecinho, lá na educação básica, tivesse um professor que o olho brilha quando fala de matemática? Acho que sim. Né? E aí você pega a turma toda e a galera se empolga junto. Eu concordo. É uma pena, né? E tem... Eu acho assim, se a gente tivesse que pensar, por onde a gente começa a mudança? Eu colocaria nas matrizes curriculares lá na pedagogia. Eu pensaria lá. Lá naquela formação. Deixa eu te perguntar uma coisa, que eu falei que eu ia conversar com uma pessoa que manja muito de matemática e me pediram pra perguntar algumas coisas. Primeira, pra que serve a Bhaskara? Boa. Sempre vem essa, né? Todo mundo foi obrigado a aprender a Bhaskara. Olha só. Ela é útil pra alguma coisa? A Bhaskara, na verdade, ela é uma fórmula pra gente, né? Fórmula, equação, tem gente que não gosta do termo fórmula, pra nós encontrarmos raízes de funções do segundo grau. Então ela é um pedaço para resolver uma função de segundo grau. Exatamente. Ela é isso. Né? O que é a raiz de uma função do segundo grau? É uma parábola, basicamente. O que é uma parábola? Uma curva. Vai esgotando aqui. Vamos lá. Essa é uma senoide, eu acho. Não, esse pedaço aqui não. O pedacinho, o comecinho, O pedacinho de cima. Mas se você colocar parábola, vão ter várias ali. Parábola. Aí não aparece? Cadê uma imagem? Olha lá que lindo. Tá. Isso é uma parábola. Então, é uma equação do segundo grau, uma função do segundo grau. Tá. Uma função do segundo grau, primeiro, ela é uma função... A gente já começa, né? É uma função polinomial. Então, ela tem lá o x ao quadrado. Vamos pensar numa função, né, no eixo x, né? Que tem a variável x e y apenas. Então, eu tenho f de x igual a x ao quadrado, ax ao quadrado mais bx mais c. Ela tem essa cara geral, tá? E aí, esse a, esse b, esse c são números que podem variar para você ter diferentes formatos de parábola. Perfeito. Mais fechadinha, mais aberta, virado para baixo, virado para cima, né? A concavidade da parábola para baixo, para cima. Por exemplo, nós em métodos numéricos, se eu quero calcular, como eu falei para você lá, se eu quero calcular, eu tenho uma função super complexa e eu preciso calcular a área dessa função. E eu não consegui usar integral para isso, não tem, né, uma forma de integrar essa função. A gente usa um método chamado método de Simpson. Olha que bonitinho. Vai variar o A, o B e o C, você vai ter diferentes carinhas para essa parábola ali, ó. Essa função do segundo grau, ela é uma forma de nós aproximarmos aqueles retângulos, que daí na verdade não vão ser retângulos, né? Porque ele vai ter a base retangular, mas em cima ele vão ser curvinhas, para eu ter a melhor aproximação possível para calcular essa área. Então, assim, dentro da minha área, eu uso muito. Não a Bhaskara especificamente, mas a função do segundo grau. Se eu quero calcular lá, esse é clássico, e esse tem em livro de ensino médio, tá? A trajetória de uma bala, esse é clássico. Tem nos joguinhos de videogame, inclusive, você precisa calcular aquela trajetória. Então, a fórmula de Bhaskara, né, a fórmula resolutiva para equações de segundo grau, ela vai servir apenas para você conseguir calcular as raízes. Então, se essa minha parábola está tocando no chão, vamos supor que o chão seja meu eixo X, esses pontos do início e do final. Eu consigo saber exatamente, né, partindo do ponto do início, qual vai ser esse ponto de chegada dessa bala. Mas daí, se você plotar isso num gráfico, já dá o... Mesmo só resolvendo a Bhaskara, você já tem o gráfico? Você já tem... Se você resolver a Bhaskara, você vai encontrar só aqueles dois pontinhos. Aquele A e aquele B. Entendi. Só eles. Ela vai te dar essas... Toda equação do segundo grau, função de segundo grau, tem duas raízes. Ela sempre tem duas raízes. Só que olha só, aí o matemático já vai viajando, né? Então, funções do primeiro grau tem uma raiz, do segundo grau tem duas, do terceiro tem três. Só que a do segundo grau, ela pode ter duas raízes reais e diferentes, como essa. Por que reais? Porque o meu eixo X é o meu eixo real
e eu tenho 2 pontos diferentes. Eu posso ter 2 raízes reais e iguais. Então, por exemplo, se essa parábola, se o vértice dela estivesse tocando lá no eixo X, ele seria a raiz e eu teria elas uma sobreposta à outra. Mas a gente diz que são 2, que são iguais. E se ela não estivesse tocando no eixo X, aí eu entro no plano complexo. Então, assim, ela não tem raiz real, mas eu ainda tenho parábola. Entendi. Mas ela não tem raiz real mais. Então, eu entro num outro... A bala não caiu no chão. Nesse caso, atirar errado. Né? Mas eu teria um outro... Mas é que no caso da bala, ela vai estar sempre com cavidade voltada para baixo, né? Sim. Então, se ela estiver no plano superior, ela vai tocar ali. Não tem como. Perfeito. Ali nesse caso. Então, nesse caso aí, a Bhaskara responde, acha o A e o B. Isso. E aí você precisa de uma série de outras equações para entender o resto do... Isso. Você consegue trocar o valor do A? Se você em abaixar... Eu acho que ele tem uma barra deslizante ali. Isso. Coloca ele negativo, por favor. Roda ele... vai para a esquerda. Olha lá. Olha aí, Cid. Agora você já sabe o que fazer Essas em casa, ferramentas dinâmicas, de geometria dinâmica, essa parte visual, ela facilita muito para o professor. Né? Então, seja usando GeoGebra, seja usando o Wolfram Alpha, seja usando uma linguagem de programação, né? O Python, por exemplo, você consegue enxergar o que você está falando. Então, olha lá, a gente tem o pico, né? Da altura que ela alcançaria. Vamos supor que o canhão está no ponto A, no ponto B, ele tocaria o chão. Com as raízes que eu consigo encontrar por Bhaskara, que não é a única forma, mas é uma delas, eu conseguiria saber onde ela vai chegar. Pois é, isso é legal. Se o cara aprende só a resolver a Bhaskara na escola, a gente, e se deparasse com um problema onde você pode usar outra alternativa para resolver, você não tem essa alternativa, porque você ficou refém de uma única ferramenta, você ficou resolvendo a equação a vida toda, né? A impressão que dá, então, que você está falando é que não foi o que eu aprendi, né? A gente não aprende essa linguagem matemática. Talvez as pessoas que estejam assistindo compartilhem do que eu passei. Formei interior, escola pública e tal, cidade pequena. A impressão que dá é que a gente consegue resolver um problema por várias frentes. Por muitos caminhos. Muitos caminhos. Eu falo para os meus alunos, eu falo assim, vamos supor que eu encontre a solução do problema. Eu falo para eles, se eu escrevi assim, você tá aberto. Exato. Se você fizer um desenho e nesse teu gráfico você me mostrar que você encontrou a solução, eu vou ter que aceitar o teu gráfico. Isso é ótimo, porque ele trabalha a criatividade, deixa mais gamificado também, né? Sim. Não, e mostra, como eu falei, que a matemática ela tem vários caminhos para você chegar na mesma coisa. Só que aí, como eu falei, a gente sempre volta na crítica, né? Será que o professor, ele domina essas ferramentas? Para poder olhar e falar assim, opa, mas eu não preciso só utilizar a fórmula de Bhaskara. Eu posso usar outros caminhos. Eu posso encontrar essas raízes de forma, como eu falei, aproximada. Sim. Então, tem um método que nós utilizamos dentro dos métodos numéricos, que é o método da bissecção. O que ele faz? Você começa ali dentro de um intervalo. Então, por exemplo, essa mesma função dá para a gente usar como exemplo. Eu vou calcular o valor, por exemplo, essa função, deixa eu até olhar ali, ela é 2x² menos 6x mais 5. Da forma que ela está escrita ali, ela está ali embaixo, né? Sim. Então, f de x igual a menos 2x² mais 6x mais 5. Ou menos 6x mais 5. E aí eu coloco assim, tá, mas qual que é o valor dessa função quando x é menos 6? Quando o x é menos 6, o gráfico está ali para baixo, né? Então, o valor da função é negativo. Qual é o valor dessa função quando o x é menos 2? Quando o x é menos 2, o gráfico está para cima. Mas se você calcular o valor da função ali, você vai ver que tem um valor positivo. Saúde. Desculpa. Ou seja, nesse intervalo de menos 6 até menos 2, a minha função ela é negativa. Saúde. Ai, é difícil. Agora foi. Olha lá. Então, nesse intervalo entre menos 6 e menos 2, a minha função ela é negativa e ela passa a ser positiva. Quando isso acontece, a gente diz o seguinte, opa, se eu tenho essa troca de sinal, ali eu tenho uma raiz. Seja para a função do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau. Olha que conceito importante. E eu tô enxergando isso aqui. Mas deixa eu perguntar, por que é menos 2x? Não. Na equação? Porque a gente quis. Entendi. Nós colocamos o valor de A. Não tem nada a ver representado no gráfico. Não. Nós criamos essa função. Do jeito que nós queríamos, tá? Mas ali, ó, se eu pego o eixo x e começo a substituir esses valores no lugar do x,
Então, eu vou colocar lá, menos 2 vezes menos 6 ao quadrado, menos 6 vezes menos 6 mais 5. Eu vou encontrar um número. Esse número vai ser negativo. Tá? E eu estou enxergando ele no gráfico ali. Quer ver? Vamos ver se a gente consegue. Vou pedindo para você pôr para mim. Eu não sei se ele está te dando... Se você abaixar a barra de rolamento aqui embaixo, eu não sei se ele permite que você coloque valores. Não, né? Será que não é lá em cima na equação? Não, é porque a gente não está construindo esse gráfico, né? A gente está usando a dinâmica de... O premium, né? Dá pra gente construir um aqui. Dá. Olha lá. Nossa, em que língua que ele foi ali? Foi em italiano, eu acho. Em italiano, parece. Olha lá. Não, você passou tudo pro italiano. Vamos... Mas... Assim, o que a gente vai encontrar ali? Porque ó, ele está te mostrando em formato de equação. Então, o que ele tem? Ele tem que a função f de x, porque é f de x? Porque ela depende da variável x. Por isso que a gente escreveu menos 2x ao quadrado. Então, tudo depende da variável x. Dependendo do valor dessa variável, eu tenho um resultado diferente. Sim. Certo? Então, se o x vale 2, Sim. eu tenho uma coisa. Se o x vale 0, eu tenho outra. Perfeito. Se eu colocar, então, ali dentro daquele intervalo, o x valendo menos 6, eu vou ter um resultado negativo. Como é que eu enxergo isso? Lá no gráfico. Né? Se você colocar x menos 6, se você for olhar ele no gráfico, ele estava com y negativo. Se eu substituir por x igual a menos 2, lá, menos 2 vezes x ao quadrado, no lugar dos x, eu vou ter um valor positivo no final. Eu sei disso olhando lá no gráfico também, mas eu consigo calcular. Quando isso acontece, quando eu tenho essa mudança de sinal numa função, em qualquer função, não precisa ser só na do segundo grau, significa que, se ela estava no negativo e ela foi positivo, significa que em algum momento ela cruzou o eixo x. Obrigatoriamente ela cruzou o eixo x. Ou seja, ali eu tenho uma raiz. Ali tem uma raiz. Né? Porque o que é essa raiz? O que a gente chama de raiz? É um valor para o x que a gente está procurando, de forma que essa função seja 0. É só isso. Então, função do primeiro grau tem raiz. Só que a gente não tem uma... Quer dizer, na verdade, a gente até tem uma fórmula específica para ela. Mas para do segundo grau, ficou conhecido como fórmula de Bhaskara. Perfeito. Tem equação para o terceiro grau. Do quarto grau em diante, a gente já não tem fórmulas específicas. Perfeito. Tem métodos para encontrar essas raízes. E aí, no caso, a gente busca essa raiz do x numa situação onde a gente precise saber aonde fazer algo... Depende do nosso problema. Naquele eixo. Exatamente. Depende do nosso problema. Exatamente isso. Deixa eu perguntar outra coisa que as pessoas me mandaram aqui para eu te perguntar. Por que menos com menos dá mais? Eu tenho que pensar se eu consigo responder essa. Por que menos com menos dá mais, cara? Cara, na multiplicação, né? Por que acontece isso? Qual que é a lógica? Esses dias eu estava tentando responder para as minhas filhas. É complicado, né? Pergunta de uma criança pequenininha. Pergunta difícil de responder. Vá para o próximo, eu vou dar uma pensada. Tá. Porque é difícil, né? Sim, Não, inclusive a gente fala, né? Dupla negação é algo... Na lógica, dupla negação é algo positivo. A gente faz muito no discurso. Sim. Eu escrevi um livro, agora eu percebi. A dupla negação é algo positivo. Não tenho nada. Se eu não tenho nada, eu tenho algo. Sim. Eu não tenho o nada. Então o nada não tá aqui. E então, a dupla negação é algo positivo. Mas no português é aceito a gente fazer porque todo mundo faz. Acabou, na matemática porque não dá pra fazer isso. Na multiplicação, realmente, quando a gente fala assim... E é uma coisa que talvez eu tenha que pensar um pouco mais também sobre isso. Porque se a gente for pensar, o que é a multiplicação? Porque o menos com menos é mais na multiplicação. Sim. Só, né? O que é uma multiplicação? O que são 2 vezes alguma coisa? Eu estou pegando aquela coisa e somando ela 2 vezes. Agora, quando você pensa no valor negativo, né? O que são menos 2 vezes alguma coisa? Pois é. Aí já dá. Pois é. Não, mas tem algo ali? Tem que ter, porque é menos 2 vezes aquilo, não é 0. Quando eu penso no eixo X, eu acho mais fácil, que ele está tirando e ele está voltando pro lado direito, que é o positivo. Mas isso na adição e na subtração, né? E na multiplicação? A multiplicação não é tipo uma soma maior? Como é que é? Uma soma maior. É uma soma maior, Não é, não? Tipo assim, sei lá, 3 vezes 15 é 15 mais 15 mais 15. Sim. Essa aqui vai entrar nos anuários de matemática. Cid Nelson. Multiplicação é uma soma maior. Não, mas o pior é que é quase... Foi pela lógica. Foi pela lógica. Sim.
tá multiplicando mais vezes. Não, eu acho assim, ó, como ele falou, né? Pensando na reta real, se você pensa em caminhar no eixo, então você tem lá vamos supor que você tem um -5. No teu eixo, o 0 tá aqui, pra cá é positivo, pra cá é negativo. Teu -5 tá aqui mais ou menos, né? Sim, é isso aí. Cara. É uma boa pergunta. Essa é uma boa. Fica pra fazer um post no teu Instagram. Já divulga o teu Instagram aí, porque o episódio vai sair daqui 1 mês e meio, 2 que a gente tá gravando. Então até lá você tem aí 2 meses pra fazer um post pra responder. Menos com menos é mais. Boa. Qual é o teu Instagram pra galera? Marina.vargas com 2 S, porque com S só já estava sendo usado. Você divulga lá também, né? Tenta fazer uma... Divulgo. Como é que é? Não é muito difícil você conseguir divulgar isso aqui? Porque são conteúdos complexos, né? Então, é porque assim, hoje em dia eu tenho trabalhado em algumas frentes diferentes, né? Então, em 2019 eu abri um CNPJ, né? Uma microempresa, que é a Numerica Labs. Só que até um momento, até este ano agora que terminou de 2025, eu prestava serviço para outras instituições. Então, prestava serviço para instituições de ensino ou para empresas que produzem conteúdo. Então, trabalho bastante na educação à distância, no ensino híbrido. E como eu falei, em alguns momentos eu estou ali no presencial também, mas a minha empresa acaba prestando serviço para essas instituições. Ou tendo a minha produção de conteúdo, ou como revisora, eu trabalho bastante como revisora técnica dentro das empresas também. E aí, em 2025, eu lancei inicialmente 2 módulos de a geometria analítica e a álgebra linear, né, que foi o módulo de vetores e o módulo de matrizes. E aí comecei a divulgar, né, a mexer um pouco mais ali no meu Instagram e a divulgar esses materiais. Como a minha ideia é justamente ter a junção de vários módulos, então assim, eu consigo comercializar o módulo específico, mas a ideia é ter o curso completo, e a pessoa pode adquirir tudo ou adquirir os módulos que ela tem, qualquer um. E aí o público-alvo o quê? Engenheiro? Principalmente, assim, inicialmente eu pensei no público que está na graduação ou que já se formou e continua tendo dúvidas, né? Vai fazer um mestrado e ainda tem dúvida, vai fazer um doutorado e tem essas disciplinas de base. Então, um pessoal que já está no ensino superior. Só que a linguagem que eu acabo utilizando também funciona para o pessoal do ensino médio. Eu falei que eu gosto bastante de trabalhar com o ensino médio, né? Então, eu acho que é uma linguagem que no ensino médio, como eu vou pegar o comecinho, assim, o que é um vetor, como é que eu visualizo essa estrutura, e aí o que é uma multiplicação de... Porque assim, os alunos, eles acabam tendo multiplicação de matrizes, né? Então, lá no curso de multiplicação de matriz, eu falo, o que é uma multiplicação de matrizes? Qual é o resultado visual dessa multiplicação de matrizes? Que não é só... O que é um determinante? Que a gente calcula determinantes lá no ensino médio, depois continua usando bastante. Que ferramenta é essa? Que função ela tem? E aí eu vou juntando, basicamente, a geometria analítica e a álgebra linear. O que eu já percebi, pelo menos, né, eu tenho uma conta no TikTok que eu comecei a movimentar também, mas colocando vídeos, o pessoal pede muito cálculo. No caso, as disciplinas de cálculo. Pô, então, quando eu coloco na vida da galera, né? Quando eu coloco qualquer coisa e vai muito mais do que álgebra linear, apesar de eu gostar muito mais de álgebra linear. Inteligentes reprovaram 3 vezes em cálculo. O que aprende em cálculo 1? Qual que é a grande dificuldade da galera? Então... Pô, não deve ser tão difícil assim, vai. É que assim, cálculo 1 são funções. A gente fala assim, então o que o professor ensina? Limites, derivadas, integrais. Mas basicamente você está analisando o comportamento de funções. É isso. Então você tem funções de vários tipos diferentes e você vai analisar o comportamento delas. E a ideia é que essas funções elas tenham problemas. Então, quando você vai trabalhar com limites, é justamente assim, eu tenho uma função aqui que num ponto específico eu não consigo calcular o valor para ela. Então, eu uso uma ferramenta para tentar aproximar e chegar numa solução que seja válida. Eu tive uma turma de agronomia, eu falava para eles assim, eu não sei se esse exemplo é bom, mas vamos supor assim, você tem uma plantinha que está crescendo, ela cresce de acordo com uma determinada regra, que é uma função. No dia 3, você tem lá o quanto de água você precisa pôr para ela ter um crescimento adequado. No dia 5, você conseguiu coletar essa informação também, mas no dia 4... é um buraco, você não tem informação para isso. Se no dia 3 e no dia 5 esses valores são iguais, será que eu posso considerar que no dia 4 também é o mesmo valor? Então, limite basicamente é isso. Mas eu estou analisando a função. Entendi. Então, é aquela função que tem uma determinada questão, né, um problema. Quando eu entro nas derivadas, aí nós estamos trabalhando com o que a gente chama de taxas de variação.
Então, eu vou pegar 2 ou mais variáveis e eu vou entender o comportamento, essa relação entre o comportamento dessas variáveis com relação, por exemplo, ao crescimento que eu tenho de uma em relação à outra. Né? E aí eu estou trabalhando com as derivadas. As integrais... Isso que é o demônio. Então, o pessoal comenta que a integral é a pior. Ou não? É que a integral, se a gente for pensar, ela é o oposto da derivada. Mas daí já não aprendeu a derivada. Aí Esse já que é o chega... problema. Eu tive alunos, porque eu fui professora substituta na Universidade Federal do Paraná algumas vezes. Né? Abre processo seletivo, como eu fico muito no online, de vez em quando, quero sala de aula. Eu participo dos processos seletivos. Eu tive uma aluna que estava fazendo pela 6ª vez. Pois é. Só que ela não ia para frente, ela desistia antes. Então, ela não era que ela não aprendia. Ela já parava... Sim. Não, tá difícil. Sim. A 6ª vez. Às vezes cria uma certa... Uma barreira. Cria um desamparo aprendido. Então, ela já sabe que é difícil. Aí que tá. Só que não é difícil, só que tem muita técnica. Eu acho que o grande gargalo é realmente a pessoa chegar num lugar e aí todo mundo falando mandarim e ela não sabe nada nem do alfabeto. Mas não é. Muito difícil. Isso que eu ia falar. Não é mandarim. Sai muito longe. A questão é que o aluno vem muito despreparado. Exato. Eu não sei se tem ainda, não sei, né, como você falou da matemática 0, né? Nós, inclusive, agora, porque o curso que eu estou atualmente ali, ele é o único curso de ensino médio técnico da Federal. A Federal do Paraná, né? Ela tem um curso de ensino médio ali dentro. Isso aqui é um médio técnico. Nós agora lá temos matemática 0 também. Porque o aluno ele não está vindo preparado do ensino fundamental. Faz sentido. Então, tem a matemática 0 ali. No curso de matemática, eles chamavam de terceira entrada. Então, o vestibular tinha 2 fases, né? A terceira fase do curso. Então, a primeira fase era a prova geral, a segunda fase era a prova específica, a terceira fase eram 6 meses do aluno já dentro da instituição fazendo pré-cálculo. Se ele não passasse pré-cálculo, ele estava fora. Eu não sei se existe ainda, né, mas alguns anos atrás era assim. Para matemática, para estatística, não sei se outros cursos, mas matemática e estatística tinham esse grande problema. Porque todos eles passam pelos cálculos iniciais ali. Só que assim, é engraçado, porque eu tive turmas de engenharia ambiental, eu estava lecionando cálculo 2, as turmas eram muito boas. Então, será que o aluno que presta para engenharia tem mais facilidade que o aluno que presta para matemática? Nós temos muitas perguntas nesse cenário, né? Você tem alguma pergunta aí, Cid? Cara, eu tinha uma pergunta sobre... que você falou um negócio de filme e eu fiquei pensando assim, tipo... Como é que funciona aquela questão que eles têm um cálculo gigante no quadro que eles não conseguem resolver? Ele pergunta... Na minha cabeça aqui, parece que estaria como resolver. Ele perguntou aquelas imagens de filme, quando tem um monte de cálculo... Tipo uma mente brilhante. Porque aquilo lá é possível? Tipo, se você tivesse que fazer um quadro, resolver alguma coisa, dá pra encher um quadro de cálculo e não resolver o negócio? Não, é que assim, os que a gente coloca no quadro, normalmente a gente resolve. Mas dá pra encher uns 3 quadros, dependendo de um problema. E vai indo. Mas tipo, aquilo ali não é uma fórmula, desculpa. Não. São várias coisas que ele vai resolvendo o problema. Não é uma única fórmula. São várias partes do processo que ele vai trazendo ali. São várias informações, ele vai montando a resposta, então. Sim, você pega uma equação diferencial, por exemplo, você quer resolver uma equação diferencial muito complexa. Então, além do método específico que você já escolhe, porque eu tenho um tipo de equação diferencial, ali você ainda vai caindo em partes desse cálculo. Então, sei lá, eu estou resolvendo lá por um método de sobreposição, mas eu chego numa equação de 2º grau. Eu pego uma parte do quadro para encontrar as raízes dessa equação. Entendi. Aí eu volto para o principal. Aí eu tenho que fazer uma análise vetorial. Volto para o principal. São várias partes. Normalmente são várias partes. Várias formas de resolver uma questão. Isso, porque assim, dependendo do que você está resolvendo, você tem métodos diferentes para resolver. Como eu falei, eu posso resolver uma equação de 2º grau, né? Eu posso resolver pela fórmula de Bhaskara, eu posso resolver por um método de aproximação, eu posso resolver por um método gráfico, eu posso colocar tudo isso no quadro. Né? Então, no caso, a pessoa ela teria uma conta principal, digamos assim, um cálculo principal que ela está fazendo, e aí às vezes ela sai para resolver um negócio sai que tem para que botar resolver outras principal. partes. Né? Você vai resolver um método de integração que depende de uma substituição de variáveis.
Normalmente você resolve a substituição, volta para o cálculo principal. Mas, obviamente, tem equações bem extensas. Sim. Também. E imagino que hoje é tudo feito no computador, né? Ninguém mais faz aqueles cálculos. A maior parte delas. Nas neurociências, a gente tem uma parte da disciplina de neurofisiologia, especificamente, que é chamada de bioeletrogênese, que é a formação dos potenciais elétricos. Basicamente formação de eletricidade em tecidos humanos, que a gente tem eletricidade no cérebro medida em milivolts, e quem forma essa eletricidade é uma movimentação de íons, e a membrana é seletiva, então ficam os íons carregados positivamente maiores do que fora e maiores do que dentro da célula, isso gera um potencial elétrico ali, enfim, a gente aprende isso. Você tem que equilibrar. Isso, é só que não equilibra, então fica uma carga negativa, e aí às vezes isso se inverte porque abre um monte de canal, que é o que ocorre na nossa comunicação neuronal, chama de potencial de ação, enfim. Eu dei essa disciplina de neurofisiologia para a odontologia da UFSC. Fiz um estágio de docência com o professor Andrei Maier, na época, ele era o meu orientador. E eu dei essa disciplina para a galera da UFSC ali. E eu já dei ela em vários outros momentos, assim, sempre quando tinha uma aula no curso de verão em neurociência na UFSC, ou quando eu tinha que dar alguma aula num curso aberto, eu escolhia dar bioeletrogênese, porque foi uma das coisas que eu estudei muito e estudei sozinho. Eu estudei muito sozinho lá no interior do Rio Grande do Sul, aprendi muito bem a linguagem da bioeletrogênese. Então eu consigo dar no quadro a aula, desenhando a célula, explicando como funciona, né? Hoje não mais, teria que me preparar, mas na época eu dava. E esse é impressionante, assim, porque o conteúdo em alguns momentos ele é um pouquinho contraintuitivo. E aí tu tem que, como modéstia à parte, acho que eu sou um bom professor, que é o que eu fez eu ser o que eu sou hoje publicamente, eu consigo explicar de forma clara esse assunto específico, né? Eu consigo antever a objeção do aluno, eu sei onde ele não vai entender, e eu já preparo o terreno antes mesmo dele saber que ele não vai entender. Né? Ou reforço o ponto que eu sei onde ele não vai entender e tal. Eu sei que esse conteúdo é o mais difícil de ensinar, ou é um dos mais difíceis por conta dessas questões. Diferente de outros, que até mesmo na neuroquímica, que não é tão complicado, embora tenha muitos nomes que são quase xingamentos. Né? Dentro da área da matemática, qual que seria a bioeletrogênese da matemática? Qual é o conteúdo que você vê e fala assim, cara, isso aqui eu bato, e tem muito aluno inteligente que demora para pegar, eles não sacam. Não é decoreba, é sacar a lógica, assim. Porque ali, eu lembro que eu cheguei para dar aula e falei, cara, essa aula tá muito fácil, porque os alunos da Federal passaram, né, são uns caras inteligentes. Não entende, é uma... Eu não sei se a forma que a gente estuda é uma forma muito formatada, de decoreba, e principalmente acho que aluno de Federal que fez cursinho, muito conteúdo, e decoreba para a prova. E esse conteúdo tu tem que sacar. É igual você falou, você tem que aprender a linguagem da coisa. E aí você consegue entender ele de várias formas, por vários lugares. Então, eu não sei se na matemática... Assim, eu vejo essa, como a gente falou bastante, né? Nessa porta de entrada, que é o cálculo e a álgebra linear, talvez como o grande problema. Seria o gargalo. Porque quando o aluno consegue entender... Na verdade, são dois problemas, né? Porque, assim, os alunos têm um momento que eles entendem. Então, assim, o aluno que passou ali por cálculo 1 e entendeu o cálculo 1, entendeu de verdade, ele não vai ter dificuldade em cálculo 2, em cálculo 3, ele vai embora. O aluno que entendeu a álgebra linear também. Eu acho que aí a gente tem um segundo gargalo, que aí talvez mais para frente, né? Então, alunos que vão trabalhar com disciplinas mais de matemática aplicada, mesmo que é juntar essas coisas. Entender que elas têm correlação. Né? Que a matemática é uma coisa só, que foi dividida em pequenas áreas, mas que todas elas se conversam. E às vezes elas estão falando exatamente do mesmo objeto, com uma linguagem diferente. Quando o aluno faz isso, deve ser muito massa, né, na cabeça dele. Deve dar aquele... entendi, isso. Eles são conectados. Mas o engraçado, eu não sei se você tem esses quando você está dando aula... Assim, poxa, agora eu entendi de verdade isso. Sim. Porque eu percebo que eu até hoje tenho isso. Sim, várias horas eu fico no meio da aula empolgado. Que realmente eu conectei. Então, chega a suar, me dá umas pizzas no braço, assim, eu fico animado. Então, assim, eu acho que não é uma coisa tão simples você chegar nesse grau de abstração. Talvez poucas pessoas consigam isso ainda na graduação.
Eu vejo muita gente já no mestrado, no doutorado, conseguindo fazer Até essas porque conexões. no mestrado e no doutorado eles focam mais nisso, né? Na graduação tem trocentas disciplinas, Sim, difícil. E o aluno está preocupado com o mercado de trabalho, com outras coisas. Quando você já está lá no mestrado, doutorado, você já está, pô, mas aqui eu já estou fazendo pesquisa, eu tenho que... Não, eu vou sair com um título e vão me chamar de mestre, como é que eu não vou entender isso aqui? Então você se cobra mais também. Mas eu acho assim, que é essa entrada... para ele entender que, ok, eu tenho ferramentas ali que são realmente bastante abstratas, que eu consigo simplificar e consigo trazer essa parte gráfica, visual, que me ajuda a entender, né, por exemplo, as funções no plano, no espaço, mas eu vou trabalhar com essas funções também de forma, né, quadridimensional, n-dimensional, como a gente falou assim, um vetor de informações de um filme. Ele, sei lá, tem quantas variáveis ali? 10, 20? Eu não desenho mais um gráfico para isso. Eu não enxergo mais gráfico para isso. Mas eu ainda assim calculo e chego numa solução. Então, para ele enxergar que eu tenho, né, uma matriz, né, gigantesca, com múltiplas variáveis... Isso seria o equivalente dos caras que são físicos teóricos de astronomia, tipo... Às vezes eles não conseguem, não dá pra ver as galáxias, os planetas, mas eles conseguem ver no cálculo. Sim, exato. Nossa, exato. É muito doido. É quase como viver num outro universo, né, cara? Não dá a impressão que ela vive num universo diferente do nosso? Ela tá enxergando por trás um negócio que a gente não vê, entendeu? Você olha essa mesa aqui e fala, bom, aqui pra calcular... Que matriz que eu... Não, mas é uma questão assim, e aí, como eu já falei aqui em alguns momentos, talvez você saiba explicar melhor do que eu, né? A matemática... Eu sempre gostei de matemática. Sim. Né? Eu não fui uma pessoa que tive dificuldade na escola, eu gostava de matemática e eu não me via fazendo... Na verdade, eu não pensei, eu não planejei ser professora, mas eu não me via fazendo algo que não tivesse matemática. E aí as pessoas falam assim, mas então você nasceu com... Eu acho que talvez eu tenha nascido com habilidades que, em conjunto... Mas eu acho que é motivação. Eu botaria como principal fator 90% do porquê você manja tanto de matemática é porque você gosta. Eu gosto, É o grande segredo. Muito. É muito difícil explicar isso para as pessoas. Às vezes, assim, eu chego a ter preguiça de responder caixinha, às vezes. Antes eu não tinha tanto, agora me dá uma certa preguiça, porque 90% das respostas para os problemas das pessoas é elas entenderem os valores que elas têm. Tipo, você claramente gosta de ser professora, gosta de viver essa vida. E a partir disso, você tem bons motivos para fazer aquilo, independentemente do retorno ou etc. A impressão que eu dou é que a galera não tem ideia do que eles gostam, qual que é a parada deles. E quando você acha a parada que você gosta, só vai. Uma coisa que eu gosto muito é quando o aluno fala assim, professora, eu vejo quanto você gosta de matemática e se você gosta tanto, ela deve ter alguma coisa interessante que vai me fazer estudar. É muito legal, assim, que eles falam, professora, eu vejo brilhar nos seus olhos que você gosta de matemática, então ela deve ter alguma coisa interessante. Eu preciso entender, às vezes eles querem entender para me agradar. Sim. Exato. É que porque gera uma dívida social, a pessoa tá tão empolgada ensinando e você não tá prestando atenção. Como? Não, e eu gostaria que, se isso pudesse ser um motivador, por que não? Exatamente. Deixa seu Instagram de novo aí pra galera te seguir, te acompanhar lá. É marina.vargas, com 2 S's. E no TikTok é professora marina.vargas. Tá dando melhor no TikTok ou no Instagram? Os vídeos vão mais no TikTok. TikTok tá performando bem, né? Vão mais no TikTok. No YouTube eu tenho pouca coisa, tá como numérica.marina. Mas eu tenho pouca coisa no YouTube ainda e eu preciso esse ano, agora, como eu coloquei os cursos estão no Hotmart. Lá no Instagram, na verdade, tem tudo, né? Lá na bio... Eu ia falar, as pessoas que precisarem tem módulo Na bio do Instagram, por enquanto, vetores e matrizes. Mas de sistemas de equações lineares já vai sair quando o nosso vídeo for ao ar. Legal. O de sistemas de equações já vai estar lá também. E aí a gente tem como público-alvo, então, ou um cara muito interessado nisso que tem, né? Ou principalmente alunos de ensino médio e graduação e pós-graduação. É o público, por enquanto, o público principal. É a faixa etária que eu gosto de trabalhar também. Legal. Marina, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela aula que você deu aqui para nós. Foi fantástico. Prazer. Deixa a tua... Bom, as redes já ficaram, então as pessoas podem te encontrar lá no Instagram. No Instagram é fácil porque ele acha tudo lá na bio. TikTok também. E é isso. Obrigado demais. Obrigada a vocês. Pessoal, nosso patrocinador
Probiótica, para você usar o cupom Wesley lá e conseguir o seu desconto. Deixe seu like aqui no vídeo para o YouTube entender. Os podcasts deram uma baixa aí nas visualizações comparado a uns 2 anos atrás, porque o público, não sei, se enjoou do formato ou alguma coisa assim. A gente tem uma linha editorial, entre aspas, aqui no nosso canal, que é trazer conteúdos um pouco mais aprofundados. Vamos seguir trazendo os professores aqui para vocês. Então é importante, para motivar o lado de cá, que você deixe seu like. É gratuito aí para você e para nós é bastante importante. Valeu? Então é isso. Até o próximo episódio e é isso.